Boa tarde, terceiro ano. Vamos para mais uma aula de história, onde a professora vai estar trabalhando com vocês o tema A Vila nas Vilas, a Vida nas Vilas, perdão, da página 185 até a página 188 do livro, tá bom? Antes da gente começar isso, vale a pena a professora lembrar para vocês que o Brasil ele foi descoberto, né, no ano de 1500 pelos portugueses que ao descobrir o nosso território brasileiro, ele percebeu que havia muitas riquezas nesse lugar. Então, diante disso, eles tiveram como objetivo fazer o quê? Retirar daqui desse território brasileiro os produtos, tudo que podia lhes oferecer, né, para vender na Europa. E uma das coisas, na verdade, que atraíram o olhar dos europeus foi o quê? Os minérios, tá bom? Ouro, prata, ferro, e nós vamos começar a falar sobre isso, tá? Então vamos lá. A descoberta do ouro em terras brasileiras atraiu muitas pessoas da Europa, principalmente de Portugal, em busca de minérios. Essas pessoas começaram a formar vilas. O modo de vida nessas vilas eram bem diferentes da vida nos engenhos. Neles viviam homens e mulheres brancos, negros, indígenas, mestiços ou escravos. Muitas casas foram sendo construídas e as vilas e os povoados foram crescendo. Gente, eu preciso explicar para vocês aqui o seguinte. Engenho era o lugar onde se plantava cana-de-açúcar e de lá se retirava, tá? Todo o produto gerado através da cana-do-açúcar e era revendido o açúcar também para... não só para o consumo brasileiro, mas também para venda e comércio na Europa, ok? A vila é o contrário, tá? Disso. A vila era um lugar onde foram se formando povos, pessoas foram começando a morar, a habitar nela, com qual o primeiro objetivo? Estar próximo de seus trabalhos, tá? Nesse momento que nós estamos falando aqui, uma das formas mais atrativas era o quê? O minério. Então, possivelmente essas vilas, elas eram formadas em estados onde se ficavam perto de Minas mesmo, que era o lugar onde se retirava o ouro, a prata, tá bom? Diante disso, vale a pena falar para vocês o seguinte, nessas vilas moravam sim, negros, brancos, escravos trabalhavam lá também, os portugueses, ok? E não era uma vila totalmente organizada. Ela foi se formando primeiro pela necessidade das pessoas estarem próximas ao seu trabalho, ok? E com isso foi se crescendo, foi vindo muita gente morar e existe uma desordem, principalmente na parte de higiene e na parte de saneamento básico, ok? Então vamos lá, continuando a leitura, vocês têm aqui um exemplo na página 185 da Vila Rica, do ano de 1820, que é uma dessas características aqui que nós estamos falando, onde mostram para vocês como que era mais ou menos a formação de uma vila. E vale ressaltar, pessoal, nessa aula, o quê? Que os portugueses, eles vinham para o Brasil e permaneciam aqui por muito tempo, porque eles queriam ver de perto como estava sendo desenvolvendo todo esse trabalho de retirada daquilo que nós tínhamos de riqueza para que eles pudessem vender para a Europa e obter maior riqueza diante disso, ok? Então, muitas casas nas vilas, elas tinham o quê? Características, ok? Próprias de Portugal, tá? Aí vocês têm a observação aqui na página 85, uma ilustração, né? Que seguiu o modelo dos portugueses. E vale a pena ressaltar, assim, que as pessoas mais ricas procuravam construir casas mais luxuosas, tá? Ao contrário de quem não tinha tanto dinheiro, que construía uma casa simples, humilde, onde eles poderiam dormir, habitar, ter o seu lugar para estar, para se proteger, tá bom? Nessas vilas, eram muito comuns lá na página 186, encontrar escravos que vinham a mando dos seus donos para vender esse produto, tá? Eles vendiam nas ruas, utilizavam cestos para carregar aquele produto, por exemplo, o frango, a galinha, o ovo, os legumes, ok? Tá bom? Não havia muita proteção para as pessoas que moravam lá. A água que era buscada
elas saíam de chafarizes, ou seja, elas não tinham um cuidado que nós temos hoje, que é todo o ciclo da água, todo o processo de água que ocorre para que chegue na nossa casa uma água potável, limpa, certo? Não havia eletricidade, a água encanada, esgoto também não tinha, toda aquela água fossa que nós chamamos hoje, ela era exposta nas ruas, e o lixo também, ele era jogado na rua. Tudo isso era muito recente, ao contrário de hoje, que existe toda uma organização, tá bom? Aí vocês têm alguns exemplos do que eu estou falando para vocês, certo? Na página 187, continuando, vamos falar agora da alimentação. Para os que tinham muito dinheiro, existia muita fartura, muita diversidade de alimentos. Por exemplo, não só um arroz e um feijão, mas existia lá carne, frango, verdura, legumes, enfim, porque eles podiam pagar por isso, entendeu? Terceiro ano. Ao contrário do que os pobres podiam fazer. Então, os pobres, que era a maioria que morava nessas vilas, eles viviam em condições bem precárias, tá? Tanto na parte de higiene como na parte de condição financeira. Então, é mais ou menos assim. Gente, se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar muitas coisas. Então, eu vou me alimentar daquilo que eu posso. E isso a gente considera uma alimentação mal, tá? Eles não recebiam todas as frutas, todos os legumes, todas as vitaminas que precisavam. Eles comiam somente aquilo que eles podiam comprar, tá? A vida nas cidades mineradoras passou a ser cada vez mais agitada conforme crescia o número de pessoas circulando pelas ruas. O número de moradias, a prática do comércio e o número dos profissionais como médicos, advogados, jornalistas, entre outros. Essas épocas, a da mineração passou a ser a mais importante do Brasil. Por quê, gente? Porque ali começou-se um desenvolvimento e dessas vilas foram crescendo até chegar os dias de hoje, onde a gente tem a experiência de uma cidade, ok? E nós futuramente vamos falar bem mais sobre essa organização. O que a professora quer? Página 187, 188, que vocês respondam para mim lá o diálogo com o texto, para que nós possamos corrigir, tá bom? Gente, essa aula é de quarta-feira, dia 3/6, estarei online com vocês no dia 4, onde a professora vai estar fazendo uma revisão de tudo que vocês estudaram até hoje, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso, e amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos em mais uma aula de geografia. Beijo, pessoal, morrendo de saudade, tá bom?